Boa noite, pessoal. Eu vou começar me apresentando, porque a maior parte de vocês não me conhece. Meu nome é Idamari Faria Júnior, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense. Eu leciono as disciplinas de Neurociência e Genética no curso de Psicologia daqui de Volta Redonda. Eu sou biomédico de formação, mestre em Neuroimunologia, doutor em Fisiologia, e eu estou aqui para conversar com vocês sobre o SARS-CoV-2, ou a patologia que ele causa, Covid-19. E aí eu quero fazer algumas introduções importantes sobre isso. Começar do porquê que eu falei sobre a minha graduação, mestrado e tal, porque isso encerra duas questões ao mesmo tempo. Número um é que a partir dessa apresentação vocês têm ideia de onde vêm as informações que eu estou dando para vocês, e em segundo lugar eu estou já declarando que eu não sou especialista em virologia ou epidemiologia especificamente. Essas disciplinas fizeram parte das minhas formações, mas eu não sou especialista no assunto, e já há uma quantidade grande de profissionais que são efetivamente especialistas no tema. Certamente nesse momento o profissional que está fazendo um trabalho mais interessante nesse sentido na internet, em diversos canais, YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, é o Átila Yamarino. Muita gente conhece ele do Nerdologia, do Nerdcast, do próprio canal dele, o Átila. Então procurem, acompanhem. Ele é biólogo e fez a formação acadêmica dele toda em virologia. Parece que especificamente, inclusive, na questão do espalhamento, digamos assim, em como a distribuição desses vírus se dá. Então ele é a pessoa que tem esse lugar de fala mais do que legítimo no sentido da especialidade. E eu vou até confessar que até pouco tempo atrás eu estava bastante reticente em prover mais um conteúdo. Eu acho que a gente já está nesse momento com uma quantidade exagerada de material falando sobre Covid, sobre SARS-CoV. Só que eu tenho ainda recebido muitos questionamentos de alunos, de ex-alunos, de pessoas do meu conhecimento, e eu percebi que talvez esse excesso de informações esteja muito mais relacionado à minha bolha do que efetivamente à população em geral. Eu não tenho a pretensão de, com esse vídeo e com esse material, atingir a população em geral, mas talvez eu consiga tentar gerar vídeos. Eu vou tentar fazer blocos bem pequenos, de pequenas informações, de pílulas essencialmente, para que isso possa de alguma maneira ser mais facilmente compartilhado. Então esse primeiro bloco da minha introdução, provavelmente a introdução e da minha apresentação, na verdade, eles vão ficar nos canais. Onde é que eu vou publicar isso? A gente tem no curso de Psicologia, não é só do curso, na verdade é daqui do campus de Volta Redonda, uma liga de neurociências que está nesse momento mudando o foco do seu trabalho para que a gente possa tentar esclarecer, para que a gente possa tentar explicar melhor questões relacionadas ao Covid, principalmente tentar desmentir determinados tipos de informações falsas que estão sendo alardeadas e propagadas. E aqui eu já começo o meu primeiro bloco. Por que a gente tem tanta fake news? Isso é muito importante. Por que a gente tem... Eu vou até evitar as expressões em inglês. Por que a gente tem tanta informação falsa? E aí, principalmente para os meus alunos, que me conhecem, sabem que eu sou muito conhecido pela informalidade, eu vou tentar seguir esse caminho por agora também. Por que a gente tem tanta informação bizarra, né? E eu acho que é fundamental a gente explicar um detalhe que talvez passe desconhecido por um grupo de pessoas que não está tanto tempo na internet ou que não conhece tanto. Não sei se vocês sabem, mas nós temos uma maneira específica de monetizar, de pagar as pessoas e os conteúdos que estão na internet. Então, se eu faço uma página na internet, ou se eu tenho um canal no YouTube, ou se eu tenho um perfil no Instagram, eu recebo, ou o meu potencial para receber
pagamento nesse canal, seja ele qual for, na minha página, é o número de visitas que eu recebo. Isso é muito mais complexo do que eu estou explicando aqui, mas no resumo é isso. Então qual é a ideia? Se eu escrevo sobre, sei lá, qual é a explicação para fissão de partículas, qual é a diferença entre uma reação de fissão nuclear versus uma fusão nuclear? É muito provável que o número de pessoas que esteja interessado nesse tipo de assunto seja muito pequeno. Agora, se eu escrevo um negócio absurdo, algo horrível, bizarro, que avilte as pessoas, que desperte nas pessoas uma sensação de revolta, de indignação, isso já foi testado inclusive, e aí eu estou falando um pouco da minha área de atuação, quando você consegue indignar as pessoas, é isso que é o principal motor para que elas compartilhem vídeos e conteúdos por aí. Então quando você fala que o vírus SARS-CoV-2, ou coronavírus, como ele está sendo chamado agora, ele é um vírus que foi criado como arma biológica por quem quer que seja, você está chamando a atenção de um grupo relativamente grande de pessoas, e a gente tem um péssimo hábito, mesmo as pessoas que não gostam, que não acreditam nesse tipo de informação, têm um péssimo hábito de compartilhar absurdos porque acha absurdo. Então você ganha uma rede de compartilhamento absurda. Você consegue fazer com que aquela informação atinja lugares e um alcance enorme. E, inevitavelmente, você vai acabar encontrando pessoas que compram aquele discurso. Então, as informações falsas, as informações bizarras, inclusive quanto mais bizarras elas forem, elas vendem. Então, cada vez que você compra um discurso desse tipo, sei lá, se vacina faz qualquer coisa, isso tudo é absolutamente mentiroso. A gente tem dezenas de trabalhos que já mostraram que todas essas informações sobre vacina, por exemplo, são equivocadas, que isso foi um profissional específico que recebeu dinheiro para fazer um trabalho científico equivocado, errado. Esse trabalho foi publicado, ele deu a devida publicidade, isso virou um problema que a gente está hoje aí, junto com o coronavírus, com um problemaço da reintrodução, não apenas do ressurgimento do sarampo, diga-se de passagem, mas dele virando um problema. E é uma outra virose que em outro momento a gente pode até conversar, mas não é o foco nesse momento. O foco nesse momento é por que a gente tem notícias falsas e agora você está informado do porquê que a gente tem notícias falsas. Não. Não há nenhuma evidência de que o SARS-CoV-2, o coronavírus que está como problema nesse momento, seja uma arma biológica. Nós temos artigos mostrando isso. Ada, como é que a gente consegue saber esse tipo de coisa? Como é que isso é possível? Todos os organismos, inclusive vírus, porque isso é uma confusão danada, isso é um problema na definição se vírus são ou não seres vivos, e isso não é algo que eu vou entrar no assunto nesse momento, mas a lógica básica é que todos os organismos, vírus incluídos, têm material genético. Esse material genético, ele é mutável. Todo mundo já deve ter ouvido falar na expressão mutação, mutantes, X-Men, então, por aí mesmo. Então, essas mutações, elas acontecem com velocidades variadas e essa mutação, também de maneira muito simplificada, elas estão relacionadas com a velocidade com que um determinado organismo se reproduz. Então, não é só isso, é muito mais complexo, mas a lógica básica é essa. Então, esses vírus, eles usualmente têm uma velocidade de reprodução enorme. Eles entram nas nossas células, eles usam o maquinário celular das nossas células para que eles possam se reproduzir. Então eles começam a fazer, eles pegam o material genético deles, da partícula viral, entram na célula por um receptor específico que vai depender de acordo com o tipo de vírus e com o tipo de célula que ele infecta. Ele entra na célula, o material genético dele vai até o material genético celular e ele começa a fazer cópias dele mesmo. Vai fazendo várias e várias e várias cópias e ele mata a célula também, numa explicação absolutamente simples, beirando simplório, mas a lógica básica é essa. Ele mata a célula, explode e tem um monte de partículas virais feitas prontinhas ali para infectando outras células e assim ele vai se espalhando dentro do nosso corpo e eventualmente vai ser
expelido por nossos fluidos corporais, espirros, gotículas, aerossóis e por aí vai. Que é mais ou menos o que acontece com o SARS-CoV-2. Tá, e daí? E daí que a família a que pertence o SARS-CoV-2, ela já é conhecida da gente. E isso é um outro conjunto de informações de fake news que tem sido divulgado por aí. A gente sempre teve coronavírus. Verdade, nós sempre tivemos coronavírus. Sempre é um exagero, mas enfim, nós descobrimos, ou nós conhecemos os coronavírus há muitos anos. E até então, nós conhecíamos essencialmente, até então, vou tentar precisar uma data, mais ou menos na década de 60, salvo engano, a gente tinha cerca de 4 coronavírus que eram relacionados com gripes e resfriados. Eu não quero usar o termo gripe, porque daí a gente já vai para a influenza, que é outro vírus, mas a lógica básica é que causavam coisas próximas de um resfriado. Vamos usar o resfriado para ficar mais fácil. Quando chegou na década de 2000, salvo engano em 2000, no início da década de 2000, daí não preciso precisar a data, porque eu já li tanto artigo nas últimas semanas que eu estou me confundindo. A gente teve a identificação do SARS-CoV, ou seja, o primeiro coronavírus até então que trouxe uma patologia muito mais, diga-se passagem, mais perigosa para humanos. E ele era um coronavírus. Ele continua sendo, inclusive porque ele ainda existe. Depois disso, a gente teve o MERS-CoV, que trouxe a patologia chamada MERS, que ficou um pouco mais restrita. O SARS também foi na China, o SARS-CoV-1. O MERS foi no Oriente Médio. Foram patologias com letalidade, com a quantidade de pessoas que morriam em decorrência delas bem elevadas. Foram doenças bem preocupantes, mas que foram contidas rapidamente. Então, o SARS-CoV-2, que é o vírus atual, é o nosso 7º coronavírus que nós conhecemos, e os últimos 3, ele incluído, são os que trazem patologias mais graves para a gente. E por que eu estou explicando isso tudo? Porque quando a gente compara o conteúdo genético desses vírus, a gente consegue encaixar semelhanças do SARS-CoV com outros vírus. E eu me detive a falar do SARS-CoV que são relevantes para humanos. Perdão, dos coronavírus que são relevantes para humanos. Os coronavírus são vírus de animais. A gente encontra coronavírus em diversos animais. Esses estão mais relacionados com morcegos. Então a gente faz uma análise. É possível fazer uma análise do conteúdo genético desse vírus e conseguir traçar mais ou menos a origem desses vírus. E como é que eles podem aparecer? Por mutações. Esses organismos têm mutações numa taxa enorme, e em função dessas mutações, em algum momento, essas mutações não simplesmente são aleatórias, elas conseguem trazer alguma modificação estrutural, e essa modificação estrutural pode trazer uma modificação funcional também relacionada, e isso faz com que, dadas as circunstâncias, quais são as circunstâncias? A presença de outros animais, ou a presença, e aí eu estou colocando os humanos no meio do caminho, que tem características que sejam necessárias e suficientes para que salte o vírus de um organismo para o outro organismo. A gente tem toda uma dificuldade aí no meio do caminho de entender se o salto foi direto de morcego para humanos. Aparentemente não foi o caso. Há candidatos para intermediário aí no meio do caminho. Já houve discussão num primeiro momento de serpentes, no outro momento de pangolim. O fato é que isso ainda está em certa discussão, mas o fato é que, e eu vou tentar deixar todos os links em todos os canais que esse vídeo for divulgado, dos artigos que eu estou comentando aqui com vocês de maneira muito simplista, os artigos estarão lá com as descrições que são necessárias. Então essa é provavelmente o primeiro grande bloco, assim. Não é uma arma biológica, não é uma arma biológica criada pelos chineses, não é de forma alguma uma conspiração chinesa para retomar a sua economia. Vejam bem, eu não sou nem de perto ou nem de longe um economista, um ista qualquer no campo de finanças. Mas a gente tem que tentar, boa parte das notícias falsas e bizarras
elas são passíveis de serem derrubadas, de certa forma, com um mínimo de reflexão. A China concentra a produção de mais da metade, provavelmente, do que o mundo consome. Assim, de eletrônicos a produtos agrícolas, a commodities mais variadas. Vou repetir, eu não sou especialista no assunto, passo longe disso. Mas a gente tem uma produção enorme de diversas coisas na China. Posso ter falado uma besteira agora, então não vou ficar me detendo se é metade, se é um terço, enfim. Mas o fato é que a China tem um papel, parte da economia global depende da China. E a China depende dessa economia. Esse vírus está trazendo uma consequência para o mundo, em termos econômicos, absurda. E vale lembrar, a China teve mais de 80 mil infectados. E ela teve que parar, e ela só fez isso por um monte de questões particulares do regime chinês, não cabe entrar no mérito aqui. A China teve um impacto direto e vai ter um impacto indireto decorrente dessa virose, decorrente do Covid-19. Não há nenhum sentido nesse tipo de informação falsa. Ah, mas eu soube que o vírus... Então, provavelmente é mentira. Essa é a lógica. Tem gente poderosa morrendo, o governo chinês perdeu dinheiro pra caramba, vai perder muito mais. A segunda maior economia do mundo vai entrar em recessão, muito provavelmente, o mundo entrará em recessão econômica por conta disso. Então, isso, vários autores, vou tentar deixar alguns outros citados aqui também, além dos trabalhos científicos que eu estou utilizando, tem alguns livros de divulgação científica que tratam de epidemias e afins, que são muito relevantes da gente entender nesse momento. Isso não é, essa epidemia nesse momento agora, não era algo imprevisível a rigor. Isso era, de certa forma, previsível para aquelas pessoas, olha o termo de novo, os especialistas que lidam com isso. O problema é que já há alguns anos a gente tem dado descrédito para a ciência, descrédito para especialistas, descrédito para as pessoas que se dedicam única e exclusivamente a estudar determinados campos. Então, para aqueles profissionais que lidam com epidemias, desde que a gente teve a primeira epidemia de SARS e a epidemia de MERS, esses profissionais vêm falando, nós precisamos investir em vacinas, nós precisamos investir em medicamentos, em antivirais, nós precisamos investir nesse tipo de pesquisa. Isso tem um boom no momento em que a gente tem a crise, mas logo depois o interesse financeiro, farmacêutico, que é outra teoria de conspiração que não morre, os interesses que a indústria existem, é claro que existem, mas não nesse nível. Então é muito importante entender que parte do problema, parte dos motivos, das causas que nos levaram a esse momento é justamente o descrédito na ciência e nos especialistas. Eu vou até dar uma olhada aqui para ver se eu acho o nome dele rápido, mas tem um cientista americano que lida exatamente com isso que estava falando. Você não investe no exército para comprar equipamento, tanque, passo longe de especialista no assunto também, mas você não compra, você não investe em material bélico de defesa para entrar na guerra, ou quando você entra numa guerra. Você investe para estar preparado quando aquilo for necessário. E o mundo investe, inclusive, principalmente os Estados Unidos, investem uma quantidade absurda de dinheiro em defesas bélicas, sem perceber que, como agora estamos sendo obrigados a entender, o inimigo é outro. A gente deveria lidar com pandemias, vírus, bactérias e afins da mesma forma. A gente deveria lidar de uma forma a antecipar o problema. Quando ele chegar, a gente estar minimamente mais preparado. Não estamos. Não estamos por conta disso. Então, esse primeiro bloco encerra aqui e eu vou tentar explicar agora por que a gente tem um problema tão grave. Segundo bloco. Se você não viu o primeiro bloco, lá eu me apresento, falo de onde eu venho, quem eu sou. Resumo, prazer, meu nome é Aida Maria Faria Júnior, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense.
Eu leciono as disciplinas de neurociência e genética na UFEC de Volta Redonda. Não sou especialista em virologia, não sou especialista em epidemiologia, tive essas disciplinas ao longo da minha formação e estou tentando aqui sair da minha bolha e tentar explicar um pouco daquilo que eu conheço para ver se a gente consegue fazer essa informação chegar a mais lugares onde ela precisa chegar. No primeiro bloco, eu me detive a falar um pouco de doenças falsas, quem era o SARS-CoV-2, o vírus que a gente está enfrentando agora, a patologia que ele causa, a doença que ele causa, a Covid-19, e tentei falar um pouco sobre notícias falsas, arma biológica e coisas do tipo. Dei uma olhada lá se isso for do seu interesse. Agora, o que eu gostaria de conversar é sobre números e seriedade. Tem um monte de comparação tem sendo feita nesse momento sobre o vírus é uma gripezinha. Isso está sendo divulgado por pessoas das mais variadas. Eu não vou falar de política nesse momento não, em nenhum momento. O vírus não faz diferença se você torce para azul, verde, vermelho, amarelo, lilás. Então estamos todos no mesmo barco. Isso é muito importante que a gente consiga entender. Se as pessoas não estão conseguindo pontuar isso, elas estão querendo fazer um ganho político sobre a doença. E isso é a pior coisa que pode ser feita nesse momento, porque é um desrespeito à população que vai morrer. E vai morrer muita gente. Infelizmente, eu não posso, por dever cívico-pedagógico, não falar a verdade. E esse é um tema que a gente já pode aproveitar para entrar direto nele. Não é uma gripe. A começar, quando a gente fala de gripe, quando a gente fala do H1N1, não é uma gripe por quê? Porque nós temos medicamentos contra o H1N1. Nós temos medicamentos que são capazes de lidar, e mais além, vou até dar um passo, mais importante até do que medicamento, nós temos vacinas. Então, o H1N1, eu não estou dizendo que ele não é um problema, ele é um problema, mas é um problema diferente do problema que a gente tem nesse momento. Como eu já falei, e eu vou citar provavelmente em cada bloco várias vezes, a gente tem profissionais excelentes que estão fazendo a cobertura do que está acontecendo nesse momento, que são virologistas, que são epidemiologistas. Vou divulgar o trabalho que o Átila está fazendo, procure aí o Átila e a Marina, ele está Instagram, YouTube, tudo. Ele está trabalhando, ele está em todos os podcasts da Podosfera nesse momento, é só você catar que você vai encontrar o trabalho dele, que é excelente. Por que eu falei dele agora? Porque ele vai dar números e situações muito mais expressivas. Eu só quero fazer aquilo que é a contribuição que eu posso estar dentro daquilo que eu estudo, que é neurociências, principalmente neurociência do comportamento, processo de tomada de decisão e por aí vai. A lógica básica é que nós não estamos acostumados a pensar matematicamente quando nós lidamos na casa dos milhares. A gente tem uma capacidade razoável para entender até centenas, mas quando passa disso a coisa complica muito. Então, quando eu viro e falo que o vírus, o SARS-CoV-2 especificamente, ou que a doença, o Covid-19, tem uma letalidade de... E aí essa letalidade vai ser tão variada que a gente vai trabalhar com uma letalidade entre 2% e 3%. Essa letalidade não é a letalidade do vírus. Por quê? Porque há uma série de fatores que influenciam a determinação de como que eu calculo a letalidade. A letalidade vai ter, além de tudo, faixa etária específica. Então eu estou usando esse valor aqui simplesmente como uma orientação. Se você pegar trabalhos diferentes, você vai encontrar diferentes taxas de letalidade. Mas vamos trabalhar com essa. De 2% a 3% está de excelente tamanho. Quando a gente lida com 100 pessoas, a gente está falando que 2 ou 3 vão morrer. O problema é que quando a gente está lidando com um vírus que tem as características do SARS-CoV-2, qual é a característica? Ele se propaga e aí também entra uma outra variação, mas ele se propaga para cerca de 3 pessoas. Há autores dizendo que ele se propaga para 5 pessoas, há autores dizendo que ele se propaga para muito mais do que 5 pessoas. São dados que a gente ainda não tem. Então vamos trabalhar com o menor possível. A gente está trabalhando então com 3 pessoas, 2 que sejam, não tem problema. Significa dizer que eu tenho um crescimento que é exponencial. Eu tenho um crescimento que trabalha em ordem de multiplicação.
Tá, e o que significa isso? É difícil fazer uma analogia que seja excelente, digamos assim, para falar de crescimento exponencial. Normalmente a gente vai falar de taxa de reprodução de bactéria, ou seja, de outros organismos, e aí eu estou saindo de novo de algo que não está no dia a dia. Então eu vou usar um outro tipo de analogia, uma explicação absolutamente diferente do que a gente está lidando, mas que eu acho que pode fazer sentido. Imagina que você está com um fogo na sua mão. E que cada pessoa que você tiver contato, o fogo está representando o vírus, cada pessoa que você tiver contato tem 2 pavios na mão, 2 pavios desse de pólvora, de desenho que a gente via, para quem for velho como eu, Pica-Pau, sei lá, Tom e Jerry, para quem não, procura aí, dá um Google no pavio, o que você acha? Cada pessoa tem 2 pavios. Quando você entra em contato com ela, você está acendendo esses 2 pavios. Ela vai entrar em contato com 2 pessoas e vai acender o pavio dessas 2 pessoas que vão entrar em contato com outras 2 e por aí vai. Dá para fazer uma visualização da quantidade de pavios que a gente está acendendo em pouquíssimo tempo? Uma outra analogia, se você preferir, você já brincou de derrubar dominó? Então, agora imagina que ao invés de ter feito uma filinha, você está fazendo com que cada dominó derrube 2 dominós que estão na sua frente. Então quando você derruba, você está derrubando um mar de dominós. Tem aos montes também no YouTube, é só você digitar aí que você consegue encontrar. Esse é o problema. Então quando a gente vira e fala numa taxa de 2% de letalidade, quando a gente lida então na cifra dos milhares, a gente está falando de uma quantidade enorme de mortos. Considerando a capacidade de infecção do vírus, a gente está falando de muitos mortos. Então, quando eu tenho 1 milhão de mortos, a gente vai ter... Perdão, 1 milhão de infectados, a gente tem 10 mil mortos em potenciais com 1%. Então, a gente está falando em 20 mil mortos ao atingir esses 2 milhões. Mas isso tem outros problemas, porque até aí muitas pessoas podem estar falando, beleza, vai morrer, e aí? O problema não é só a letalidade. O problema é que esse vírus, para cerca de 80% das pessoas, ele não vai trazer grandes consequências. Há uma variação de faixa etária, posso comentar isso daqui a pouco, mas o fato é que esse vírus, ele traz complicações para cerca de 20% das pessoas. Esse percentual também é variável, a gente tem os dados da China no primeiro momento. As patologias pré-existentes na China, perdão, vão ser diferentes, arranhar a garganta, não é corona não, vai ficar tranquilo. Esse vírus, as informações que a gente tem são do universo chinês e as patologias pré-existentes lá naquele grupo vão ser diferentes da que eles vão encontrar na Itália, que eles vão encontrar nos Estados Unidos, que eles vão encontrar no Brasil. São cenários muito distintos, com bases genéticas distintas, bases epidemiológicas distintas. Então, o problema não está só restrito em pessoas que são cardiopatas, diabéticos e mais velhos. Isso é um outro tema. O que eu quero falar agora é que vamos trabalhar com 20%. Não precisa ser 20%. Vamos trabalhar com 10%, que é provavelmente um número bem baixo do número de casos que vão ser mais graves e que, portanto, precisam de hospitalização. Se a gente chegar à marca de 1 milhão de pessoas, a gente está falando de 100 mil pessoas precisando de hospital. E isso está sendo recorrente na mídia e me parece que as pessoas ainda não conseguiram exatamente cair a ficha. Nós não temos leito hospitalar suficiente, nós não temos capacidade logística de pessoal, nós não temos capacidade de nenhum tipo para lidar com esse nível de demanda, porque as outras causas todas não pararam por causa do Covid. Então a gente está tendo recordes de casos de dengue em vários lugares do país, a gente está tendo o reaparecimento e o recrudescimento do sarampo em diversos outros lugares, e parte desses casos também precisa de hospitalização. Como é que a gente consegue lidar com tudo isso? Nós temos um trânsito que mata gente pra caramba no Brasil, especificamente. Essas pessoas, elas muitas vezes vão ser hospitalizadas. Imaginando, obviamente, as que não morreram ou as que foram hospitalizadas e mesmo assim vão morrer depois. Isso é um problemaço quando você combina tudo isso.
Então a gente tem um número limitado de capacidade para lidar com as demandas hospitalares e a gente tem uma patologia que provavelmente vai esgarçar, esgotar essa capacidade que a gente tem em pouquíssimo tempo. Que é exatamente o cenário que a gente tem na Itália nesse momento. E por que a gente tem isso na Itália? Então vou falar do Átila de novo. Vejam os vídeos que ele publicou, porque ele fala exatamente de uma escala de tempo muito mais precisa do que eu vou falar agora. Mas o fato é que a China, em pouquíssimo tempo depois do aparecimento do primeiro caso, salvo engano, eles ainda estavam com menos de 1000 casos, eles decretaram as medidas de contenção ou de isolamento social, como a gente está chamando. O que significa isso? Não sai de casa e fecha tudo que dá para fechar. Por quê? Porque é assim que você consegue frear alguma coisa como uma virose desse tipo que a gente está falando. Isso é fácil? Não. Isso é extremamente difícil. Só que nós não temos vacina, nós não temos medicamento. Ah, mas eu ouvi falar que a cloroquina, a hidroxicloroquina, eu ouvi falar que, então, esses dados não foram ainda comprovados. Eles são muito promissores, auspiciosos, vamos torcer, vamos. Mas eles ainda não comprovaram que eles efetivamente são capazes de combater os vírus. Nem em que situações, em que termos. Será que eles vão funcionar para todas as pessoas, em todos os casos, em que casos? Não são drogas, inclusive, que possam ser utilizadas por qualquer pessoa. São drogas hepatotóxicas, são drogas que têm efeitos colaterais graves. Claro que esse tipo de situação, toda droga vai ter um efeito colateral, claro que esse tipo de situação vai ser avaliada caso haja um benefício no uso. Mas há uma irresponsabilidade muito grande que está sendo utilizada como arma política, ou qualquer que seja o nome que você queira dar, para que seja divulgado como se isso fosse uma cura. Isso não é, nesse momento, eu estou gravando, vou até conferir, dia 21 de março. Então, assim, pode ser que daqui a pouco, são 11 horas da noite, pode ser que daqui a pouco saia um artigo dizendo que foi descoberta a cura, mas não é muito provável que isso aconteça. Não é muito provável por vários outros motivos. Vacina está sendo mais irresponsável ainda. A gente estava com um movimento, e ainda está com um movimento anti-vacinação absurdo. Por que ele é absurdo? Porque as vacinas têm fases exaustivas para serem criadas e testadas em diversos cenários diferentes até que elas sejam liberadas para uso em massa. Se você não faz isso, você tem os mesmos problemas que o corona tem. Se você aplicar 100 vacinas e você tiver uma taxa de 0,1% de algum efeito colateral, você não vai ter nenhum, estatisticamente falando. Só que quando você vacina milhões de pessoas no mundo, aquele 0,1% começa a ser muita gente. Esse é o problema das reações, digamos assim, vacinais. E o problema é que as pessoas, todos aqueles milhões que receberam as vacinas, eles não vão para a rede social falando assim, uhul, eu fui vacinado e nada aconteceu comigo. Não. O que acontece é que a gente tem um viés de confirmação das pessoas que tiveram algum tipo de efeito vacinal e elas vêm à mídia para fazer uma enorme propaganda da reação de efeito colateral que ela teve por conta da vacinação. A gente não pode permitir que uma vacina, e fazer uma vacina, vocês podem imaginar que não é um passeio no parque, a gente não pode permitir que uma vacina seja liberada antes de todas as confirmações, de todos os testes, de todas as etapas corretamente estabelecidas. Dito isso, existe previsão? Nenhuma. Não faço a menor ideia, porque eu não sei se já existia alguma vacina em teste para coronavírus que possa ser aproveitada, mas falar que a gente vai conseguir ter uma vacina no intervalo menor do que 12 meses, que não sou especialista em virologia nem epidemia, muito menos na produção de vacina, diria que a gente precisaria de algo em torno de 18 meses. Mas eu já vi gente muito mais qualificada do que eu falando em 12. Então esse intervalo aí, e todos eles falam que seria um cenário que nunca aconteceu antes, essa velocidade, essa celeridade toda. Se a gente não tem nem remédio, nem vacina, o que a gente pode fazer? Medidas comportamentais, medidas sociais. Isso não pode andar sem o poder público? Não, por conta dos impactos que a gente tem na economia. Isso é verdade, eu sei que é verdade.
O problema é que as pessoas estão pensando no impacto, e isso é um outro problema neurocomportamental, é um outro problema cognitivo que a gente tem, que é avaliar o curto prazo ao invés do médio e longo prazo. Então, quando você se programa, vou dar uma analogia muito bizarra, você se programa para fazer, sei lá, uma dieta e você quer deixar de comer aquele docinho que está ali na sua frente, pensando nos quilos que você vai perder lá na frente, no benefício que aquilo vai trazer para a sua saúde lá na frente, em geral você acaba optando pelo docinho que está na sua frente, porque é um ganho, é uma recompensa muito imediata. A gente está pensando desse jeito nesse momento quando a gente escolhe a economia do momento em relação à economia do futuro. Se a epidemia não for controlada agora, a quantidade de pessoas doentes e, infelizmente, perdão, mas a quantidade de pessoas mortas que a gente vai ter na sociedade vão impactar a economia no médio e longo prazo de uma maneira muito maior do que se a gente fizer as medidas de isolamento, quarentena, lockdown, cordão sanitário e todos os outros apelidos que lidam com essa lógica de você minimizar, reduzir ao máximo, se possível, abolir a movimentação e a circulação de pessoas. A gente precisa olhar para o médio e longo prazo e não para o curto prazo. Isso, repito, não tem como ser feito sem o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal. Isso é algo que nós temos sim que cobrar dos nossos representantes políticos, seja ele verde, amarelo, lilás, bolinha na cabeça ou qualquer que seja. Isso tem que ser feito e não pode ser utilizado como moeda política, isso ou como, sei lá, qualquer outra coisa política, vai. Isso é muito importante. A China fez isso antes do 1000º caso. E eles tiveram uma quantidade absurda de mortos, eles chegaram a mais de 80 mil casos. A Itália demorou para fazer isso, e eles estão batendo quase 1000 mortos ao dia, agora. 1000 mortos ao dia. A Itália é bem menor do que o Brasil. O Brasil tem situações muito particulares. A gente tem situações geográficas, fragilidade social. Vocês já imaginaram a densidade demográfica de determinadas regiões do Rio de Janeiro? A gente fala para as pessoas se manterem afastadas umas das outras. E as pessoas que não podem fazer isso? Então, nesse momento, você está falando, pô, mas se tem gente que não pode, como é que a gente faz? Então, cabe a quem pode fazer pelas pessoas que não podem. É essa a realidade. Assim, essa virose, ela demanda isso da gente, de fato. A chance de eu, especificamente indivíduo, ou Aidamari, ser infectado e ter uma complicação severa que me leve ao hospital é relativamente pequena. Mas por que eu tenho que ter essas ações? Por que eu tenho que fazer essas ações? Porque eu tenho que cuidar dos meus pais, eu tenho que cuidar dos meus sogros, eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar de todas as pessoas que eu não sei, porque elas não têm placa andando na rua dizendo, eu sou imunodeprimido, eu acabei de fazer uma cirurgia, eu faço quimioterapia, eu tenho uma doença pré-existente grave. Eu não posso colocar as pessoas que estão à minha volta em risco, e a gente precisa pensar nisso. Então há uma série de componentes sociais que eu tenho certeza que tornam muito difícil esse isolamento social para um grupo de pessoas, mas para um outro é menos difícil. Esse grupo tem que tomar a frente desse isolamento social. Em algum momento todos nós vamos ter que fazer isso em maior ou menor grau, porque é a única forma de controlar a expansão do vírus, a quantidade de infectados e a quantidade de pessoas que vão morrer, infelizmente. Dito tudo isso, por que a gente continua vendo a evolução de mortos na Itália? Por que a gente continua vendo a evolução em outros países? A Espanha está começando a aumentar pra caramba a quantidade de casos. A gente está, em relação aos Estados Unidos, umas 2 semanas atrás deles, eles vão começar com uma quantidade maior de mortos, provavelmente antes da gente, provavelmente, porque, de novo, repito, as realidades sociogeográficas são diferentes. A gente está vendo isso tudo acontecer agora porque a gente ainda está no começo da epidemia. O que significa dizer que vai piorar e vai piorar muito. Então é por isso que eu decidi, mesmo achando que já há informação demais sendo veiculada sobre o SARS-CoV-2 e o Covid, eu resolvi produzir mais informação na tentativa de tentar conseguir atingir pessoas que eu ainda não tinha conseguido atingir no trabalho de formiguinha das pessoas que me perguntaram, e mais do que isso, porque me parece que efetivamente há essa demanda.
Eu vou encerrar por aqui, já está enorme, eu vou dividir isso em blocos. Eu tenho mais algumas coisas para falar, mas elas são um pouco mais técnicas. E eu não queria exatamente ficar fazendo, sei lá, eu não quero um diálogo acadêmico aqui. E eu já acho que eu fui até demasiadamente acadêmico. Então, os canais onde eu vou disponibilizar esse vídeo, eles vão estar abertos para dúvidas. Eu imagino que há muitos lugares para vocês tirarem. A minha sugestão é tirem em lugares confiáveis, com fontes confiáveis, com pessoas que saibam minimamente o que estão falando. A gente está tendo muita divulgação. Eu vou repetir, eu falei isso no primeiro vídeo da primeira parte, eu vou repetir aqui rapidamente. Notícia falsa dá dinheiro. As pessoas recebem por isso, recebem pelas visitas no site, recebem por um monte de coisa. Então, cuidado com as notícias que vocês vão divulgar. Então, os canais onde esse vídeo estiver vão estar abertos para isso. O site da Liga de Neurociência, a Liga Interdisciplinar de Neurociência da UFDA, aqui de Volta Redonda, vai estar disposta para isso. A gente tem um grupo de alunos incrível. E inclusive a responsabilidade por eu estar fazendo isso daqui é deles. Eu não sou muito dado a esse tipo de exposição, eu adoro dar aula, mas ferramentas sociais têm sido muito mal utilizadas ultimamente e eu preferi me afastar já há algum tempo, mas me disponho a, mais uma vez, auxiliá-los, orientá-los tecnicamente e falar mais com vocês. Mandem suas dúvidas, estou aberto. Isolamento social, medidas de higiene e saneamento, lavem as mãos, não toquem os olhos. Eu devo ter tocado os meus aqui, mas eu estou em casa, já lavei a minha mão até gastar pele. Evitem isso. Eu vou fazer depois um vídeo sobre uso de máscaras e coisas do gênero. Isso não é exatamente pacificado, então por isso que eu não quis incluir aqui agora. E diminuam a exposição na medida do possível, ao mínimo possível, só o essencialmente necessário. Protejam as pessoas que precisam de proteção. Protejam as pessoas que precisam de proteção. Beleza? Um abraço.